Alcanena vestiu-se de gala para celebrar os 111 anos desde a fundação do concelho. Assim aconteceu nesta quinta-feira, 8 de maio, um dia repleto de atividades, desde logo com a homenagem a quem tomou a iniciativa de garantir a independência administrativa do território e a todos quantos têm feito parte desta história, já com muitos capítulos. Um dos pontos mais marcantes centrou-se na realização da sessão solene, com casa cheia no Salão Nobre da Câmara, ocasião em que as diferentes forças eleitas quiseram deixar o respectivo testemunho em data tão marcante. A ERTE também marcou presença. O período de intervenções começou com Isabel Luís, primeira secretária da Assembleia Municipal de Alcanena, que aproveitou para apelar à população para que possa ter maior participação na vida política do concelho. O 8 de maio de 1914 foi o resultado dos excessivos esforços de alcanenenses, defensores do lema para o país da República, para Alcanena no concelho. Prestamos esta manhã homenagem e relembramos a coragem, o empenho e o espírito visionário dos que conceberam e influenciaram a criação do nosso concelho, bem como todos os contribuíram para o seu desenvolvimento até os dias de hoje. Gente do nosso concelho, políticos, autarcas, industriais, comerciantes, beneméritos, ideólogos que articularam a vontades e deram o seu contributo para que o concelho fosse uma realidade. Neste percurso de 111 anos fizeram-se estradas, melhoraram-se vias de comunicação, projetaram-se zonas de desenvolvimento, construíram-se equipamentos em todas as freguesias, escolas, sedes de juntas de freguesia, espaços para atividades culturais, esportivas, recreativas, criação de serviços públicos de proximidade para os cidadãos, muniu-se o concelho e as suas freguesias de infraestruturas, como as redes de águas, redes de saneamento, em todo o seu território. Chegou-se a ter várias estações de correios, extensões de saúde, escolas primárias, jardins, escolas, a funcionar em todas as nossas freguesias. E um tribunal também, com um significativo movimento processual, até à reorganização de 2013, em que perdemos essa referência e também passamos a ter uniões de freguesia. Se começamos com 6 freguesias, chegamos a ter 10, agora temos uniões de freguesias para reduzir um bocadinho mais a nossa, digamos, soberania nos nossos territórios. No entanto, este percurso não tem sido fácil e vai sendo dificultado com novas realidades, nomeadamente o envelhecimento da população, a fragilidade do setor empresarial, alicerçado muitos anos sobre o setor do cortume e do têxtil e minde, um encerramento de fábricas e consequente aumento da taxa de desemprego e de trabalho precário. A migração dos nossos jovens para outros territórios e a falta de mão de obra qualificada, a chegada significativa de imigrantes e consequente escassez de habitações no concelho e a carência de médicos e médicos de família, como tem sido conhecido mais recentemente. Conjugado estas problemáticas, temos atualmente uma conjuntura internacional incerta, uma administração central a aliar-se às dificuldades, às realidades locais, com a transferência de competências em setores como a educação e a ação social, e são realidades subejamente conhecidas de todos nós que obrigam os nossos representantes políticos, os nossos autarcas, a procurar alavancar novas oportunidades económicas, estimular e valorizar os ativos territoriais, com estratégias, planeamento de médio e longo prazo na resolução dos pontos sensíveis da nossa comunidade. Nestes últimos anos, vimos concretizar algumas dessas medidas estruturantes e até arrojadas, com impacto significativo no nosso território e também no nosso orçamento municipal. Relembro aqui, entre outras, a concretização da primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Alcanena em 2021, com impacto significativo no que diz respeito à gestão do território, a execução da primeira fase do Parque Empresarial de Alcanena, na tentativa de alargar o leque de atividades empresariais para o concelho e a consequente criação de postos de trabalho, e a tentativa de colmatar o déficit de fogos habitacionais com a construção de casas e a implementação do respectivo regulamento municipal para o arrendamento acessível, numa tentativa de fixar as pessoas no concelho. Posto isto, e não me vou alongar muito,
que os meus colegas aqui estão mais para dizer, suponho eu, e oxalá que seja. Posto isto, também não será descabido falar hoje da importância da participação das pessoas na vida autárquica, na causa pública e na consolidação do Estado democrático. Infelizmente, batemos-nos com o afastamento dos cidadãos na vida política e dos seus representantes. Trata-se de uma realidade mais mitigada a nível local, mas a nível nacional tem vindo a ser mais significativa. Os cidadãos vão vivendo de forma muito pacífica e conformada nas suas comunidades, mas infelizmente descrentes e afastados da causa pública, das suas instituições e dos órgãos de soberania. Nesse sentido, continua muito atual a frase de Miguel Torga, quando refere que somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. Pois um munícipe ou um cidadão acomodado e resignado traça o caminho para que outros decidem por si, sendo o primeiro passo no enfraquecimento da democracia e dos princípios que lhe subjaz. Não podemos conformar-nos com a letárgica ausência do público nas sessões da Assembleia Municipal, e estão todos convidados a comparecer, lugar em que a dinâmica plural, a dinâmica da partilha, do debate e da crítica salutária é essencial no exercício da democracia, da cidadania e do lugar de todos a serem ouvidos. Sendo este um ano rico em atos eleitorais, não poderia deixar de referenciar a importância do exercício do voto, do qual foi conquistado com tanto sofrimento, e a importância da participação e intervenção das pessoas nos debates, em sede própria e nos respectivos lugares de decisão. Por conseguinte, hoje reunimos neste Salão Nobre, não só para comemorar e relembrar a fundação do Conselho e os seus promotores, bem como os que contribuíram ao longo destes 111 anos pela existência do Conselho e a sua manutenção, quer autarcas, quer trabalhadores, quer empresários, quer comerciantes. Um Conselho que se quer sustentável, uma comunidade que se quer aberta, plural, democrata, para o exercício de uma melhor cidadania, em articulação de esforços e respeito com as diferenças de opiniões, que nos enriquece, como o que aconteceu há 111 anos, movidos por uma força motriz que era o Conselho de Alcanena, as suas freguesias e a sua gente. António Magro, eleito da CDU, quis destacar este percurso de 111 anos, não regateando elogios a todos quantos têm feito parte de um caminho de consolidação da democracia. Nestas comemorações dos 111 anos da fundação do Conselho de Alcanena, começamos naturalmente por prestar a mais profunda homenagem aos republicanos que, com toda a determinação, conquistaram a consagração da autonomia administrativa deste território, assim como a todos aqueles que, em democracia, lutaram pelo seu desenvolvimento e contribuíram para o poder local democrático representasse a expressão direta dos interesses da população. Esse poder local democrático, herdeiro de um Portugal de Abril, que tem expressão na proteção da dinâmica da participação e intervenção das populações, a ofensiva contra o poder local democrático levada a cabo pelos sucessivos governos do PS, PSD e CDS identificam os ataques sistemáticos à autonomia das autarquias. Veja-se o processo de extinção das freguesias sujeitas a um arrastado processo de reposição limitadas à imposição de uma associação contrária à vontade e às necessidades das populações. Desde o primeiro momento esteve com as populações da CDU e o PCP, lutando pela reposição das freguesias roubadas, intervindo ora na esfera local, ora na Assembleia da República, denunciando também aqueles que com cinismo afirmam estar com os seus fregueses, mas que na hora da decisão acabam por aprovar os diplomas que esvaziam e reduzem as freguesias que representam. Veja-se a construção de uma teia de chantagens que acompanham os procedimentos que apresentam como uma falsa exibição de descentralização
quando no fundo não é mais que uma transferência de encargos para a autarquia nos domínios da ação social, da saúde e da educação. É preciso não confundir o conceito de descentralização com o de transferência de competências. Mantém-se a recusa de uma verdadeira regionalização disfarçada de soluções que, no limite, revelam a objetiva insuficiência municipal de assegurar a gestão de matérias só possíveis de entender com a intervenção da administração central. Descentralização não é transferir responsabilidades sem mais. Descentralizar envolve uma regionalização que procede a uma delimitação coerente de competências entre os vários níveis de administração. Exige a reposição das freguesias, com isso representa a proximidade e participação democrática, impõe a afirmação plena da autonomia administrativa e financeira da autarquia, que está limitada a uma intervenção residual, é assegurar que as populações não saiam como as principais vítimas de um processo determinado por opções políticas contrárias à própria afirmação do poder local. Também no que diz respeito ao processo de transferência de competências, foi a CDU a única força que em Alcanena, desde o primeiro momento, se manifestou contra o que alertou para as consequências que falam por si e o desenvolvimento gritante, o atentado à universalidade das funções sociais do Estado e as dificuldades acrescidas para o município assumir funções em domínios como a ação social, a saúde e a educação. A falta de autonomia administrativa e financeira ao poder local autárquico deve sobrar iniciativa política comprometida só e apenas com as necessidades e bem-estar da população. Chegados aqui, após décadas de uma gestão autárquica liderada pelo Partido Socialista, ora com a equipa A ou ora com a equipa B, e profundamente marcada pela falta de iniciativa política, encontramos-nos confrontados com a realidade trágica de um concelho estagnado, empobrecido, esvaziado e envelhecido. É certo que onde tudo ficou por fazer é em defesa do desenvolvimento sustentável, económico e social deste território. Votado ao abandono, não faltam agora oportunidades para agarrar desafios. Não deixamos de valorizar os projetos em curso que incidem sobre a habitação e sobre a economia, nomeadamente com o desenvolvimento do parque público habitacional e com o parque empresarial. Como sempre, afirmamos, a diversidade da atividade económica é a principal via para o desenvolvimento do concelho. Inverter a sangria demográfica e potenciar a fixação de população no concelho de Alcanena carece da oferta de habitação, da criação de emprego com direitos e de uma rede de serviços públicos fundamentais de forma a contribuir para uma melhoria significativa das condições económicas, sociais e culturais da comunidade, garantindo a salvaguarda da sustentabilidade ambiental e a criação de valor acrescentado no concelho. Aproveitamos para lembrar que ontem era tarde. Não se pode viver num concelho sem cuidados de saúde primários, de proximidade, sem uma creche, uma escola pública de qualidade. Não se pode viver num concelho sem uma rede de transportes públicos e uma rede viária adequada que garantam o direito à mobilidade das populações. A CDU considera que defender e promover o concelho de Alcanena concretiza-se com a criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam a proteção da infância, da juventude e da velhice. Concretiza-se com uma intervenção na melhor das condições de vida, trabalho e do pleno emprego com direitos. Concretiza-se na defesa da escola pública, da democratização da cultura, da promoção do desporto e do apoio ao associativismo local. A CDU considera que defender e promover o concelho de Alcanena só se pode concretizar defendendo o poder local democrático. Viva o concelho de Alcanena!
Por sua vez, Sónia Bento, do Partido Socialista, aproveitou para uma intervenção de cariz mais político, assegurando que a oposição feita pela força que representa é responsável, atenta, construtiva e próxima das pessoas. Celebramos hoje 111 anos do Concelho de Alcanena. Uma data que nos orgulha a todos, independentemente das cores políticas, porque a história da nossa terra, das nossas famílias, do nosso trabalho e da nossa identidade coletiva que é hoje aqui invocada. Em pleno coração do Ribatejo, nascia a 8 de maio de 1914, através da Lei nº 156, um novo Concelho, Alcanena. Mais do que uma simples reorganização administrativa, este momento foi o culminar de um sonho antigo, alimentado pelo fervor republicano e por um profundo sentimento de identidade local. Durante anos, agentes de Alcanena, Minde, Bugalhos, Monsanto, Louriceira e Malhou viveram sob a tutela de concelhos vizinhos, Torres Novas e Santarém. Mas o pulsar das fábricas, o cheiro dos cortumes que se misturava no ar serrano e o labor incansável dos seus habitantes criaram raízes fortes, capazes de sustentar um novo começo. Foi ao som dos ideais da jovem República que se ouviu o clamor popular para o país da República, para Alcanena, um concelho. E assim, com coragem e determinação, as povoações uniram forças para conquistar a autonomia sonhada. A indústria de cortumes, que já então era motor de desenvolvimento e orgulho regional, serviu de prova viva de capacidade de resiliência da terra. Com a fundação do concelho, nascia também uma nova esperança, a de um futuro traçado pelas próprias mãos dos alcanenenses, com voz ativa nas decisões que moldariam o seu destino. Hoje, Alcanena orgulha-se da sua história. 10 freguesias, sim, 10 aglomeradas em uniões de freguesia, que compõem este território rico em tradições, paisagens e gente de fibra. Um concelho que é ainda hoje símbolo de luta, identidade e progresso. Desde 8 de maio de 1914, Alcanena tem sido o símbolo de evolução e de resiliência. Crescemos assentes na força da indústria dos cortumes, a par da indústria têxtil, na dedicação das nossas gentes e no amor que cada um de nós tem pela sua terra. Temos um território rico, com património ambiental de excelência, como o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e temos, sobretudo, um povo com vontade de fazer mais e melhor. Mas é tempo de acrescentar novos pilares: a sustentabilidade, a inovação e, acima de tudo, a proximidade e a empatia com as pessoas. O Partido Socialista, hoje na oposição, honra este dia com o sentido de responsabilidade que sempre o caracterizou. Estivemos, estamos e estaremos sempre ao lado da população. Sabemos ouvir, sabemos propor e sabemos construir alternativas credíveis. Somos uma oposição séria, atenta e determinada a lutar por um concelho mais justo, mais equilibrado e mais próximo das pessoas. Como somos uma oposição responsável, atenta e construtiva e, sobretudo, próxima das pessoas, não estamos aqui para apontar problemas. Estamos aqui para ouvir, para sentir, para agir e para transformar. Estivemos no poder em momentos desafiantes, como durante a pandemia, em que as prioridades foram proteger as vidas, apoiar as instituições e manter a coesão social, mesmo que para isso implicasse adiar projetos estruturantes. Importa recordar, por exemplo, o plano do pormenor do Parque Empresarial de Alcanena, hoje finalmente em vigor, começou a ser desenvolvido em 2018, sob a liderança do Partido Socialista, após 18 anos de espera pelo novo PDM, que foi revista em maio de 2021. Esta revisão baseia-se em 4 grandes objetivos estratégicos para o desenvolvimento do concelho. Primeiramente, fixar e atrair população com desenvolvimento sustentável. Depois, reforçar os centros urbanos, evitando a ocupação dispersa. Apoiar a economia local com parques empresariais e, por fim, valorizar os recursos naturais e culturais com a aposta no turismo e na gastronomia local. O projeto Aquanena, estruturante para o concelho, foi preparado pelo Executivo Socialista e implementado posteriormente. Os apoios à habitação, hoje destacados pelo atual Executivo, começaram no nosso mandato, com a Estratégia Local de Habitação apresentada em agosto de 2020. Este documento identificou as necessidades habitacionais do concelho e permitiu garantir um investimento de 6,7 milhões de euros, incluindo 3,2 milhões a fundo perdido no âmbito do programa Primeiro Direito. Na altura,
Alcanena foi um dos poucos concelhos com este planeamento concluído. E apesar de, em 2022, o atual Executivo ter anunciado uma mudança para a reabilitação total, na prática, acabaram por retomar a estratégia inicial que nós deixámos preparada. O que o atual Executivo tem vindo a concretizar tem raízes em decisões e estratégias traçadas pelo Partido Socialista. E quando assim é, cá estamos para apoiar, porque o bem da população está acima de qualquer disputa política. Veja-se, por exemplo, a questão da linha de muita alta tensão, que tem gerado uma preocupação generalizada na população. Independentemente das cores políticas, é urgente agir. E agir com planeamento, responsabilidade e compromisso. É importante recordar que no processo do Título Único Ambiental, emitido pela APA, o município optou por não se pronunciar na fase inicial, apenas intervindo em sede de discussão pública. Quando foi necessário intervir com seriedade, o Partido Socialista esteve presente, como prova todo o trabalho e os esclarecimentos prestados pelo engenheiro Silvestre do Partido Socialista. O mesmo se aplica ao problema ambiental, que é uma causa comum, sentida por todos. É uma questão do passado e do presente, mas também não pode, circunstância alguma, ser empurrada para o futuro. Todos temos o dever de proteger o ambiente e garantir um concelho sustentável para as gerações que aí vêm. Estes desafios podem ser mais do que soluções técnicas. Exigem escuta, exigem empatia, compromisso para a sustentabilidade. Contudo, não podemos ignorar sinais preocupantes e questionamos-nos. Estarão as novas habitações a ser pensadas verdadeiramente para os munícipes de Alcanena? Ou estão a seguir uma lógica generalista que se esquece de quem cá vive e quem constrói todos os dias o concelho? Será que as respostas sociais são suficientes e eficazes para apoiar os mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com deficiência e as famílias com maiores dificuldades? Será que as promessas de apoio a todas as IPSS há 4 anos foram cumpridas? E na cultura? Justifica-se romper com tudo o que foi feito antes, ou há valor em continuar projetos com provas dadas? E as associações, que são o pilar da vida local, será que estão a ser devidamente apoiadas? Quando o Partido Socialista assumiu funções em 2009, encontrou um município com uma dívida de 20 milhões de euros, dos quais 5 milhões a curto prazo. Esta situação condicionou fortemente a capacidade de investimento durante vários anos. O atual Executivo, pelo contrário, recebeu uma Câmara com contas equilibradas, planeamento definido e uma margem de endividamento. Ainda assim, ouvimos hoje declarações surpreendentes que alegam não ter havido qualquer pasta de transição, o que, para além de estranho, revela uma tentativa de desvalorizar todo o trabalho feito anteriormente. Pior ainda é ouvir, com certa altivez, que em 4 anos se fez muito mais do que em 12. Quem conhece a realidade do exercício político sabe que planear, executar, inaugurar são fases distintas. E que muitos projetos agora apresentados resultam do trabalho planeado e lançado por executivos anteriores. A nova zona industrial, as habitações em curso ou o projeto Aires e Candeeiros, que envolve 7 municípios, são um exemplo disso. A Alcanena não é, nem pode ser tratada como um projeto isolado. 4 anos depois, impõem-se ainda algumas perguntas baseadas nas promessas feitas em campanha. Sobre as oficinas municipais, que diziam estar no limite da dignidade humana, estarão hoje melhores? O antigo lagar do Malhou, que foi prometido como um espaço dedicado ao nosso ouro líquido, o que é que foi feito? E os cuidados dos cuidados de saúde, que prometeram restaurar serviços perdidos como as extensões de saúde. Existirá hoje algum serviço recuperado? No Mindrico, falaram em valorizar em expressões culturais uma expressão cultural única através de programas pedagógicos. Que projetos foram implementados? Sobre os resíduos verdes, prometeram um serviço eficaz de recolha e valorização. Onde é que está esse serviço? O investimento nas freguesias. Quanto é que foi investido de facto em cada uma? Cerca de 40 mil euros por freguesia em 4 anos. Será que é suficiente? Em relação à liberdade de expressão e opinião, estaremos hoje mais livres e mais ouvidos? São estes os temas que verdadeiramente importam. Governar é muito mais do que inaugurar obras iniciadas pelos outros. Governar é assumir compromissos, honrá-los e respeitar a inteligência dos cidadãos. Estas são questões que deixamos para reflexão, porque celebrar também é pensar no futuro. Num ano em que se aproximam novas eleições autárquicas
Este momento de celebração não pode ser apenas uma cerimónia institucional. Tem de ser também um apelo à reflexão cívica. Que conselho é que nós queremos? Que futuro desejamos para Alcanena? E que liderança estará mais próxima das pessoas e dos seus anseios? O Partido Socialista acredita que é tempo de mudar, que é tempo de romper com a estagnação, com as promessas adiadas e com a falta de diálogo. É tempo de coragem para fazer. Todos são importantes, independentemente do tamanho da localidade, da associação ou da condição económica. O que realmente conta é a forma como tratamos a comunidade, porque há atitudes que o tempo já não consegue corrigir. Mas hoje, mais do que críticas, trazemos também esperança, porque acreditamos profundamente no potencial do nosso concelho, acreditamos nas pessoas e acreditamos que com responsabilidade, competência e trabalho sério é possível fazer mais e melhor por Alcanena. Celebramos 111 anos com orgulho no passado, mas sobretudo com um compromisso no futuro. Que este aniversário seja um momento de união, de reflexão e de renovação do nosso pacto com a democracia local, com a participação cívica e com o desenvolvimento sustentável e ainda assim com justiça social para todos, sem exceção. Para finalizar, deixamos uma mensagem clara. Alcanena tem passado, mas merece mais no presente e precisa de um futuro construído com coragem, com competência e com verdade. Viva Alcanena, viva a democracia, viva o poder local ao serviço de todos. Seguiu-se Clara Batista, da coligação Cidadãos por Alcanena, que apontou para um passado de luta, de identidade e de conquistas. Hoje celebramos os 111 anos, como aqui já foi dito, do nosso concelho. São 111 anos de história, de identidade, de luta, de conquistas e de amor a esta terra que todos têm testemunhado. É um orgulho estar aqui convosco, neste momento simbólico que nos convida a honrar o passado, a valorizar o presente e a olhar com confiança para o futuro. O passado é uma evidência que não se extingue, é imutável e é inegável. Quem somos estará sempre ligado ao que os outros foram antes de nós. A vida tem sempre subjacente uma reunião imponderável de fatores, imprevistos, acasos, contingências várias que encaminham os acontecimentos numa determinada direção e não noutra. Conferem milhões de tonalidades originadas por milhões de casualidades. Mas acreditar que podemos ser donos do nosso destino é como nascer de novo, pelo que projeta no futuro, com todas as hipóteses em aberto e todas as portas escancaradas. É o futuro que queremos. E crescer é ir fazendo as nossas escolhas, abrindo umas portas e, em determinados momentos, ter que fechar outras. Há 4 anos, abraçamos um desafio exigente. Encontramos uma casa desarrumada, com dificuldades acumuladas, projetos em cumprimento, sem um caminho estratégico para seguir e com a esperança adormecida. Mas porque acreditamos ser capazes de fazer diferente com trabalho, transparência e dedicação, pusemos mãos à obra. Com espírito de missão e sentido de responsabilidade, fomos arrumando a casa, abrindo portas à mudança e preparando o concelho para um novo ciclo. Cumprimos os nossos compromissos com a população e, mais do que cumprir promessas, procuramos lançar bases sólidas para um futuro mais justo, mais inovador, mais sustentável, nunca nos deixando mover pela efêmera tentação da visibilidade mediática. O presente que hoje vivemos já reflete esse esforço. Alcanena está mais viva, mais cuidada, mais próxima das pessoas. Alcanena está a mexer. Mas é no futuro que depositamos a nossa maior esperança. Um futuro onde a saúde será prioridade, com cuidados mais próximos, mais humanos, mais acessíveis. Um futuro onde a educação será motor de igualdade, oportunidade e de mudança das famílias no seu cotidiano, com o reforço de valores essenciais à vida na comunidade. Um futuro onde a juventude será protagonista, com espaços, políticas e oportunidades que fixem os nossos jovens e lhe deem voz. Um futuro onde a inovação será instrumento de crescimento, apostando na modernização, na digitalização e no empreendedorismo local. É um futuro onde o espaço público será ainda mais valorizado,
jardins cuidados, mobilidade acessível e uma vivência urbana digna de todos. Alcanena merece o melhor, e o melhor constrói-se com coragem, com visão e com persistência. A cada homem, a cada mulher, a cada jovem, a cada criança que faz parte desta comunidade, o nosso muito obrigado. Obrigado pela confiança, pela exigência e pela participação. São vocês que dão alma ao Conselho. São vocês que nos inspiram todos os dias. Permitam-me, para finalizar, uma nota pessoal. Sou de Minde. É lá que estão as minhas raízes mais profundas. Foi entre as ruas daquela vila, no seio de uma comunidade trabalhadora, solidária e determinada, que aprendi o valor do esforço, do respeito e do compromisso com o bem comum. Foi lá que teci a pessoa que hoje aqui está. É este espírito mindrico, feito de resiliência e coragem, que trago comigo como exemplo e que me inspira todos os dias a lutar por mais justiça social, mais proximidade e mais humanismo. Alfredo Roque Cameiro terá dito que a natureza não é aquilo que se vê, mas aquilo que se sente. Este pensamento tão ilustre conterrâneo traduz uma interpretação, quiçá a sensibilidade do mestre, que transponho para o nosso Conselho. Alcanena não é o que se vê, é o que se sente. Um lugar que queremos de permanente inovação e transformação da realidade, dos que querem mais, dos que se preocupam verdadeiramente com o outro. Este é o tempo de acreditar, de sonhar e de fazer acontecer. Sigamos em frente com orgulho na nossa história e olhos postos num futuro transformador. Juntos, sempre juntos. Parabéns, Alcanena. Parabéns a todos nós. Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, fechou esta sessão recordando José Alves Anastácio, ele que foi precisamente o primeiro presidente do município alcanenense. Ficou um sentido agradecimento à população. Ainda esta manhã, numa singela homenagem promovida por um grupo de cidadãos, estive no hospital a homenagear o nosso primeiro presidente de Câmara, José Alves Anastácio, e a recordar o sentido e a importância do servir. É algo que nós não podemos nem devemos perder de vista e devemos honrar todos os dias. Agradecido, após 3 anos e meio de trabalho, reitero aquilo que já disse recentemente. É a palavra agradecido que melhor traduz aquilo que sinto. Não se trata de um simples estado de alma, mas sim de um agradecimento sincero pela oportunidade que estamos a ter de implementar um conjunto de políticas de desenvolvimento que irão, de facto, fazer a diferença no nosso território. Agradecido aos mais próximos pela constante exigência e frontalidade. Agradecido a todos os meus colegas de trabalho, ou seja, a todos os colaboradores do município, pelo seu empenho e pela sua dedicação. Durante estes 4 anos a exigência tem sido enorme. Nunca a Câmara Municipal de Alcanena teve uma frente de projetos e de obras sequer minimamente parecida com aquela que temos neste mandato. Encontramos, para ser rigoroso, meia dúzia de projetos sem financiamento e 2 obras paradas com graves constrangimentos para as populações de Covão do Coelho, Val Alto e Carvalheiro. Hoje, temos mais de 60 projetos, todos eles com financiamento assegurado e devidamente enquadrados numa estratégia global. Projetos megalómanos na boca da oposição, como o projeto de Couros, já está em obra. Começou esta semana. A Fábrica da Cultura entrará em obra no próximo mês. O problema impossível de resolver durante décadas da Curva de Miradouro está resolvido. O museu fechado durante 16 anos está aberto. A mesma oposição criticava o instrumento de apoio às associações do Conselho, por nós alterado e defendido, através do qual, com transparência e equidade, atribuímos mais de €500 mil às nossas coletividades. Fechámos 2024 com uma taxa de execução orçamental recorde, 98,5% de execução. E apresentámos para 2025 um orçamento
que é mais do triplo do nosso primeiro orçamento no ano 2022. Temos contas públicas equilibradas e prazos de pagamento a fornecedores muito bons. Mas temos, acima de tudo, mais importante que tudo isso, uma equipa de enorme competência e dedicação, numa terra de gente séria e trabalhadora. Só essa grande competência e dedicação permitiu que tenhamos neste momento em obra, ou prestes a entrar em obra, um envolvimento financeiro de dezenas de milhões de euros. Demos passos importantes na modernização administrativa, mas ainda nos falta concretizar uma grande transformação digital, que queremos seja também uma transformação cultural dentro da nossa estrutura organizacional. Somos um município modelo, fruto do trabalho de uma grande equipa ao nível das soluções de habitação pública para os nossos jovens. Vamos entregar as primeiras 6 casas de habitação a custo acessível ainda este mês, ao lado do imaginário da raposa mais famosa do Parque Natural, que irá atrair famílias e crianças, porque o lugar das histórias é sempre um lugar de comunidade. 6 casas que serão entregues ao abrigo do nosso regulamento e de forma transparente. Os felizes contemplados têm todos menos de 30 anos. Temos neste momento, nesse projeto global que criámos, porque o projeto que herdámos previa um investimento de 6 milhões, como já aqui foi dito, o nosso projeto é superior a 30 milhões de euros. O projeto que herdámos não tinha financiamento. O nosso projeto está integralmente financiado. E temos nesse projeto global de habitação para os jovens 145 casas em obra, 36 em concurso e 27 de um último lote em fase final de projeto. Acresce ainda as obras já a decorrer de reabilitação do bairro de Timor-Loroçai e dos bairros das paróquias de Alcanena, Minde e Vila Moreira, e as obras já concluídas dos bairros da Cantina e Anastácio Gonçalves. Nestes últimos projetos não estamos a falar de alimentar guetos, estamos a dignificar projetos de vida e a valorizar a condição humana. Estamos a mais que duplicar as nossas vagas de creche, ao mesmo tempo que reabilitamos a nossa escola secundária e temos concurso lançado para reabilitar a escola de segundo e terceiro ciclo de Minde. Recordo que já este mandato reconstruímos a escola básica Professor Abílio Madeira Martins em Minde, professor e cidadão notável que infelizmente nos deixou recentemente. E reabrimos a antiga escola primária de Alcanena com mais 4 salas de pré-escolar. Ainda esta semana aprovámos o contrato da obra do nosso parque empresarial e estamos só a aguardar o visto do Tribunal de Contas para poder iniciar a empreitada. Ao abrigo de um plano pormenor que foi iniciado em 2018, mas que podia ter sido iniciado em 2010, em 2012 ou em 2005, porque nada impedia que esse plano pormenor tivesse avançado. Não carecia da aprovação do PDM. Fomos nós que concretizámos esse plano pormenor, fomos nós que fomos à procura de financiamento, fomos nós que fizemos o projeto de execução, fomos nós que lançámos a obra e seremos nós, se tudo correr bem, a concretizá-la. Será o primeiro parque empresarial do país com certificação ambiental. Cumprimos sonhos antigos e estamos a transformar o território, mas falta-nos alguma coisa. Falta-nos um verdadeiro ecossistema de inovação dentro e fora de portas. E por isso temos procurado os melhores parceiros de pensamento estratégico, conhecedores das melhores práticas a nível mundial, com carteiras de contactos de muito valor, que colocarão a Alcanena no lugar que merece, no lugar que sempre mereceu. Estamos a trabalhar com empresas de referência que, ao nosso lado, sabem valorizar os nossos produtos endógenos, a particularidade das nossas comunidades, o tecido económico e empresarial existente e a existir. Temos 3 incubadoras de referência a nível nacional e internacional a operar no nosso território, completamente rendidas às vantagens de estar em Alcanena. Temos a Universidade a preparar a maior transformação que Alcanena alguma vez viu. Lançámos as bases de uma verdadeira transformação territorial. E agora sim, temos pernas para voar e para trazer de volta os jovens que os avós viram sair.
Agora já têm razões para ficar. Agora sim, poderemos sonhar com um território verdadeiramente inovador, capaz de atrair os jovens qualificados dos dias de hoje. Só nos últimos meses tivemos dezenas de reuniões com investidores. O nosso território já está debaixo do radar de uma vasta comunidade de investidores. Somos convidados para importantes fóruns de discussão sobre estas matérias e estamos a trabalhar semanalmente com a AICEP e com o Ministério da Economia na captação de grandes investimentos para o nosso território. Acredito francamente que José Alves Anastácio, no lugar onde estiver, se sentirá orgulhoso do nosso trabalho.